para assim abençoar os teus filhos nesta noite. Pai, creio eu que o Senhor já tem a palavra estabelecida e guardada, Senhor, no coração dele, meu Pai. Revela, meu Pai, os seus oráculos aqui nesta noite. Repreenda, meu Pai, Senhor, que toda ação do inimigo, tira todo o comichão e aquilo que impede, meu Pai, de nós ouvirmos a Tua voz nesta noite, meu Pai. Senhor, fala conosco, usa o Teu Filho, meu Pai, como um canal de bênção nas Tuas mãos, em nome de Cristo Jesus. Vamos estar lendo a palavra, Atos capítulo 8, que diz assim: também Saulo consentiu na morte dele, e se fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judeia e de Samaria, exceto os apóstolos. E uns homens piedosos foram enterrar Estevão. Fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. E descendo Felipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Felipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz. E muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. E estava ali um certo homem, chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era uma grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo: este é o grande poder de Deus. E atendiam-no, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas como cresce em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão. E sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe. E vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, porque nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Podeis assentar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A igreja estava em Jerusalém. A igreja estava cheia, irmãos. A igreja estava cheia do Espírito Santo de Deus. A igreja estava debaixo da graça de Deus, lá na cidade de Jerusalém. Poucos dias antes, houve ali um reboliço, houve ali um derramamento do Espírito Santo de Deus sobre os irmãos que estavam ali reunidos em Jerusalém. Estavam abençoados, falavam em línguas estranhas, curavam os enfermos, curavam paralíticos, estavam regozijando na presença do Senhor, não temiam a
as perseguições que ali sucederam pelos sacerdotes, pelos príncipes ali dos sacerdotes. Muitos deles foram presos, mas o anjo do Senhor ia lá e abria a prisão, e eles continuavam pregando a palavra de Deus lá em Jerusalém. Jerusalém ficou cheia, irmãos, da doutrina de Deus. Jerusalém ficou cheia da doutrina do Senhor, da palavra de Deus. A igreja que estava em Jerusalém estava ali abençoada. Que bênção, irmãos, quando nós estamos abençoados por Deus, revestidos da graça, cheios do Espírito Santo de Deus, e até falamos em línguas estranhas, e até acontecem milagres no nosso meio, que paralíticos andam, que cego enxergam, que mudo fala, que surdo ouve, que coxos andam. A gente se alegra, irmãos. A gente se alegra quando tudo isso acontece no nosso meio. Mas quem faz todas essas maravilhas no nosso meio é o Espírito Santo de Deus. Quem faz tudo isso, irmãos, no nosso meio é o Espírito Santo de Deus. Quem faz o crente não se alegrar no culto é o Espírito Santo de Deus. Quem recebe o batismo com o Espírito Santo, ou o batismo no Espírito Santo, é o Espírito Santo de Deus. Muitos recebem Jesus. Até levante a mão como sinal de aceitação. Alguns fazem confissão, ficam na igreja, frequentam a igreja, vêm para os cultos da semana, quer se saciar mais, quer aprender mais, quer viver mais na presença do Senhor, mas é preciso fazer algumas coisas. É preciso descer as águas. Jesus disse que quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Está aqui dentro reunido, aceitando Jesus, mas para entrar no reino de Deus tem que nascer de novo. Aleluia. Tem que nascer da água e do Espírito. E a água representa a palavra de Deus. E é aqui, irmãos, que nós aprendemos com a palavra de Deus. Aqui, irmãos, é um seminário. Aqui é um estudo teológico que se aprende da palavra de Deus. Então, irmãos, a igreja precisa ter palavra, o pastor precisa ter palavra, o obreiro precisa ter palavra, e a igreja precisa ter palavra. E a igreja de Jerusalém tinha, irmãos, tinha palavra, tinha poder. Se vocês lerem alguns capítulos antes desse que nós lemos aqui, em uma só pregação lá em Jerusalém, 3.000 almas se renderam ao Senhor. 3.000 almas se renderam ao Senhor, arrependidas, completamente transformadas, porque o Espírito do Senhor atuou no coração deles, convenceu eles do pecado, e eles estavam satisfeitos. E a Bíblia diz que eles logo em seguida foram batizados. 3.000 almas. E a Bíblia diz que eles permaneciam juntos, comiam juntos, cantavam juntos, se alegravam juntos, viviam juntos na oração, na comunhão, no partir do pão. Porque quem fez essa obra foi Deus. Quem fez esse
se mover foi o Espírito Santo de Deus. E Ele é mesmo. E Ele está aqui, irmãos. E eu já estou sentindo a presença dele aqui. Eu estou falando contigo. Mas dentro de mim, dentro do meu coração, dentro de mim, Aleluia. Ele está agindo. Ele está me movendo por dentro, porque eu sinto a sua presença. Eu não sei se você está sentindo. Quando nós sentimos o Espírito Santo atuando em nós, irmãos, algo maravilhoso acontece, milagres acontecem. A palavra, irmãos, é uma palavra dele, é a palavra do Senhor, é a palavra de poder, porque é Ele que move o nosso interior, é Ele que movimenta por dentro de nós, porque nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz: em todo tempo estejam alvos os teus vestidos e nunca falte um óleo sobre a tua cabeça. A presença dele tem que ser constante, irmãos, porque ele é o preparador da igreja. É ele que está preparando, ele, o Espírito de Deus, que está preparando a igreja para ser arrebatada. É ele, irmãos, que está santificando a igreja. É ele que purifica a igreja. É ele que convence o homem do pecado, dos vícios, da maldade, de tudo que não presta, porque não pode chegar lá no céu. Tem que estar puro, tem que estar limpo, santificado. Aleluia. E é Ele, é Ele que faz isso, como Ele fez lá nos dias de Pentecoste, como Ele fez lá na igreja primitiva, quando Ele fez naqueles 3.000 que foram batizados, quando Ele fez ali na vida dos apóstolos. Então toda a igreja em Jerusalém estava regozijando. Era algo sobrenatural que estava acontecendo naqueles dias. O mundo não compreendia, as pessoas não compreendiam, os fariseus não compreendiam, os sacerdotes não compreendiam, mas quem teve essa experiência estava compreendendo e estava sabendo que era a promessa de Deus. Glória ao Rei, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Irmãos, hoje é aniversário da minha filha, dia 4 de abril. Ela disse para mim assim: você não vai? Eu falei: eu vou à tarde, mas quando é 5h30 eu preciso sair, porque hoje eu tenho um compromisso. Aleluia. Aí, irmãos, eu fui num prédio lá do tio dela. Prepararam tudo lá na Pirituba. As pessoas chegando, a mesa farta. E alguns parentes me perguntavam: ainda bem que você veio e vai ficar aí até o final. Eu falei assim: não. Cada um que me perguntava eu dizia não. E eles diziam: por quê? Porque eu tenho um compromisso. Ah, deixa pra lá. Deixa pra lá. Deixa pra lá nada, irmãos. Aqui é o mais importante, irmãos, porque o Espírito Santo está aqui. Aleluia. Porque Ele quer falar, Ele quer usar, Ele quer abençoar. E a festa nos torna-se alegre com a presença dEle. Isso aí, irmãos. Deu 5h36. O tio dela falou assim para mim: não entendo, você é pai, é para você estar aqui, tirar fotos, falar alguma coisa, olha as pessoas aí e você vai se retirar. Eu falei: é porque você não entende, você não compreende. Depois eles deixaram, não me convenceram, não conseguiram me convencer, irmãos. Quem estava me convencendo era o Espírito Santo de Deus. O compromisso Aleluia. é com Ele, era com Ele, é com Ele. Aleluia. Glória a Deus. Ah, não, mas é porque é minha filha. Ah, não, é porque é minha família. Então eu tenho que dar atenção para minha família. E o meu compromisso? O pastor disse que eu iria pregar hoje. Eu teria que transferir meu compromisso para algum dos irmãos por causa de uma festa. Eu me regozijei lá com eles, comi.
comi bastante, vim para cá, estou aqui pregando a palavra do Senhor, estou aqui falando de Jerusalém, que era muito abençoada. Tinham o Espírito Santo de Deus como consolador. A igreja, irmãos, que não dá lugar ao Espírito Santo de Deus, ela fica monótona, vazia, apática. Mas quando ela dá lugar ao Espírito Santo, não, ele começa a mover. Ele começa a trabalhar, irmãos. E o seu maior objetivo é salvar, é limpar as almas, purificá-las para Deus, para morar com Ele por toda a eternidade. Essa é a função do Espírito Santo de Deus: preparar a sua igreja, cuidar da sua igreja. Só que o mundo não conhece. E muitos crentes, infelizmente, também não conhecem. Infelizmente, irmãos, ainda não tiveram uma experiência gloriosa com o Espírito Santo de Deus. Deixa-se levar por qualquer coisa, por qualquer vento de doutrina, por qualquer coisa, se vende. E não dá lugar ao Espírito Santo de Deus, fecha as portas para Ele. O Espírito Santo de Deus, Ele é educado, irmãos. Ele é educado. Ele trata a gente com carinho, com mansidão, com zelo, com cuidado, para que a gente comece a dar a ouvido, a entender a voz dEle, compreender quem é Ele, e achar e assou, e viver para Ele também. Tem gente que só vive para a família, tem gente que só vive para o trabalho, tem gente que só vive para os problemas, tem gente que só vive para a enfermidade. Mas está na hora da gente mudar isso, irmão. Nós vivemos para Deus, corpo, alma e espírito. Aleluia. Deus não quer somente o corpo, ou a alma, ou o espírito. Ele quer o corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Os três têm que permanecer irrepreensíveis para a vinda de Jesus. Quando Jesus buscar, Ele vai buscar-nos uma igreja gloriosa, sem mancha. Voltando para Jerusalém. Eu não quero sair de Jerusalém. Aleluia. Sabe por quê? Porque lá eu entendo pela palavra que era muito gostoso mesmo. Curas, milagres, almas se converteram. Mas era isso que Jesus queria? Será que era só isso que o Senhor queria? Será que não estava faltando alguma coisa para que a bênção fosse completa? Irmãos, eles estavam estagnados. Tinham tudo ali, irmãos. Não faltava nada. Comunhão. Tinha o Espírito Santo. Eles dobravam o joelho, falavam em línguas estranhas. Deus usava alguns em profecia. Só que eles estavam estagnados. Porque não foi só para isso que Deus chamou. Deus te chamou para você ficar aqui dentro só falando em línguas estranhas? Deus te chamou para você ficar aqui entregando profecia, recados de Deus? Irmãos, Ele te chamou para muito mais do que isso ainda. Irmãos, a ordem de Jesus, antes dele subir, Ele reuniu os discípulos, falaram assim: olha, fiquem em Jerusalém,
até que do alto vocês sejam revestidos, porque o crente precisa ser revestido, senão ele não sai, senão ele não evangeliza, senão ele não expulsa demônios, senão ele não cura o doente, senão o paralítico não anda, senão ele não prega. Ele tem que estar revestido. E Jesus falou para eles, alguns dias antes, ou talvez meses, poucos meses, para que eles ficassem em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder. Quando eles fossem revestidos de poder, aí o Senhor falou assim: aí vocês vão ser as minhas testemunhas. Irmãos, para ser testemunha tem que estar assim. Senão é mau testemunho. Senão dá mau testemunho. Meu Deus. Então, para dar um bom testemunho, para testemunhar de Jesus, tem que estar revestido. Tem que ficar em Jerusalém, como eles ficaram, até que eles foram revestidos. Aí, irmãos, Deus mandou ali um vento, Deus mandou ali, irmãos, poder. Todos foram cheios do Espírito Santo, só que permaneceram ainda em Jerusalém. E a ordem do Senhor foi essa: ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, onde eles estavam testemunhando, eles estavam ali curando, fazendo obras maravilhosas, mas não era só isso. Porque o Senhor falou assim para eles: ser-me-eis testemunha em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E até os confins da terra. Mas eles, não parece que eles não entenderam esse chamado. Continuaram na bênção em Jerusalém. Estava bom em Jerusalém. Estava muito bom em Jerusalém. Mas Deus, por sua infinita providência, Ele arranja um método. Ele arranja um método, que é o método da perseguição. Eu acredito, irmãos, que os anjos, olhando para aquela igreja abençoada, avivada, Ticalava, Suyanda, cheia, revestida. Eu acredito que os anjos também entenderam, mas não é só isso. Mas olha o que Deus está fazendo. Deus está usando um novo método ali para eles. Deus, irmãos, levantou um método da perseguição. Agora, irmãos, eles iam começar a ser perseguidos. O primeiro mártir foi Estevão. O povo apedrejou. Paulo consentiu. Paulo aprovou a morte dele. E não ficou por aí. Diz a palavra que Paulo começou a assolar a igreja. A Bíblia diz que ele, Saulo, ele assolava a igreja. Você entende, irmãos, o que é assolar a igreja? Será, irmãos, que Deus precisa assolar a sua igreja ainda hoje? Será, irmãos, que Deus ainda precisa assolar a sua igreja hoje ainda? Será que a igreja está dormindo? Aleluia. Ou a igreja está na bênção? Ou a igreja está lotada? Ou os cultos estão lotados? Nós tivemos um segundo dia de campanha na casa do Romildo de Romário. Eu contei por cima assim, uns quase 70 pessoas. Ficou cheio, o quintal lotou, porque dentro não cabia mais. E uma alma aceitou Jesus, né? E uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Aleluia.
E eu na quinta-feira, isso foi na quinta-feira eu dei carona para ele aqui para cima, que ele mora aqui para cima, para lá do Dourinhos. E eu dei carona para ele, conversando no caminho, ele falou assim, olha, como é gostoso estar no meio dos crentes. Eu parei de beber, eu não bebo, não vou beber mais. A minha família está todos contra mim. Aí eu disse, mas é assim mesmo, quando a gente renuncia o mundo e aceita Jesus, vem as lutas, e a própria luta é dentro da nossa casa. Então nosso culto estava cheio, estava uma bênção. Mas Deus usa esse método da perseguição. E Saulo diz a palavra que ele assolava a igreja, ele entrava pelas casas, olha só, ele tinha autoridade, ele tinha autonomia de entrar em qualquer casa que encontrasse qualquer crente, qualquer que professasse o nome de Jesus, e ele arrastava, diz aqui o texto, que ele arrastava homens, que ele arrastava mulheres e colocava dentro da prisão. Mas, diz aqui o texto, que alguns andavam dispersos, e aqueles que andavam dispersos, eles iam por toda parte anunciando a palavra. Agora sim, né? Agora saiu da estagnação, agora saiu do, entre aspas, comodismo, mas abençoado, né? Porque lá Deus operava também maravilha, mas não era só isto. Eles tinham que sair daquele lugar. E para eles saírem, irmãos, Deus usa esse meio. Tem males que vêm para bem, né? E esse foi um deles. Para sacudir, para despertar a igreja. Porque a igreja continuava, irmãos, sem fazer missões para longe. Porque a ordem do Senhor era assim: ser-me-eis testemunha em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Atravessar a fronteira. A igreja de Jesus é assim. Quando o crente está cheio do Espírito Santo de Deus, ele atravessa a fronteira. Quando o crente está cheio do Espírito Santo de Deus, irmãos, ele faz grandes obras para Deus. E ele nem se importa com as perseguições. Estão perseguindo ele, é perseguição dentro da sua casa, é perseguição dentro da igreja, é perseguição no trabalho, é perseguição na vizinhança, mas ele não está olhando para isso. Ele continua, irmãos, evangelizando, ele continua testemunhando, ele continua falando do amor de Deus. Ele não se abate, ele não para, ele não fica apático, ele continua, mesmo sendo mesmo sendo perseguido, ele continua. Aleluia. E assim, irmãos, Deus espalhou aquela igreja. Uns foram presos, tiveram que experimentar a prisão, mas eu acredito que lá dentro eles não negaram o Senhor. Mas outros fugiram, mudaram de endereço. Uns foram em direção às terras da Judéia, outros foram em direção a Samaria, mas foram. Sabe, irmãos, quem ficou lá em Jerusalém? Os apóstolos. Sabe por quê, irmãos? Sempre tem que ter uma base. Tem que ter a sede, irmãos. Jerusalém era a sede. Como aqui, né? É a sede das congregações. Aqui é a base das congregações. Aqui é a sede das congregações. Aleluia. Quando é preciso resolver alguma coisa, não se vai para as congregações, vai-se para a sede. Vem-se para a sede. Quando tem reuniões nos primeiros sábados de cada mês, não é nas congregações, ou além das congregações, ou em outras congregações, ou em outras igrejas. É aqui, irmãos. É aqui. Mas tem alguns desobedientes que infelizmente
não observam esse detalhe. Acham que cultuar a Deus aqui é ruim. É ruim cultuar a Deus aqui na sede. Mas, irmãos, nós temos que ver em obediência. Mas aí obediência, ele está aqui cultuando a Deus, agradecendo o Senhor. Então, irmãos, os apóstolos ficaram em Jerusalém. Então havia ali uma base, havia uma sede. Se precisasse de reforço, como precisou lá em Samaria, saía da onde? Da base, da sede de Jerusalém, lá do meio dos apóstolos. Deus não permitiu que eles fossem dispersados. Continuaram lá, os outros sim, mas eles não. Porque você tem que ter a base. E alguns deles, irmãos, Lucas registra aqui, ele tem o capricho de registrar um diácono. Porque Felipe era diácono. Talvez alguém pense assim, mas a missões, evangelismo é para o pastor. Missões, evangelismo é para os apóstolos. Mas Felipe não era apóstolo. Felipe não era pastor. Ele era diácono. Então os diáconos podem evangelizar. Os diáconos podem fazer a obra. Graças a Deus, quando a gente faz culto nos lares, eu fico contente porque tem muita cooperação. E eu percebo que todos os diáconos estão lá. Todos. É o diácono Moisés, o diácono Zé Antônio, é o diácono Silvio, o diácono Roberto. Uma vez eu levei um irmão nesses cultos de outra igreja, ele falou assim: irmão, que bênção, hein? Você está com um obreiro abençoado, hein? Numa plena segunda-feira, os diáconos estão lá participando, é bênção de Deus. Se a minha igreja fosse assim, esse irmão falando. Aleluia. Então, os diáconos também fazem a obra. Felipe fez a obra. Os diáconos, irmãos, expulsam demônios. Felipe expulsava demônios. Os diáconos curam paralítico, porque Felipe também curava paralítico. Irmãos, Felipe ganhou muitas almas. Quando ele chegou lá, irmãos, que foi um dos que foi perseguido, que ele saiu lá de Jerusalém, lá já não era mais o seu espaço, já tinha terminado o seu espaço, então a perseguição fez ele chegar a Samaria, e diz a palavra que ele desceu para essa cidade, e lá ele pregava a Cristo. Pode ver no versículo de número 4, versículo 5, descendo Felipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Tem gente, irmãos, que prega prosperidade, carro, fazenda, cura, dinheiro, bom emprego, bom salário, menos Cristo. Cristo que é o principal, irmão. Porque se pregarmos a Cristo, se falarmos de Cristo, se apresentarmos a Cristo ao pecador, ele vai se converter. E após ele se converter e aceitar ele como Salvador, tudo virá. Aleluia. As bênçãos virão após o Cristo que ele recebeu. Então tem que se pregar a Cristo primeiro. Tem que se falar de Jesus primeiro. Tem que se pregar a Cristo. Olha como o texto é claro, mas é uma clareza tão grande no texto da palavra de Deus, que fala assim, que ele desceu e pregava a Cristo. Não diz, irmãos, que ele foi lá e começou a orar para o paralítico, começou a expulsar demônio, começou a fazer obras extraordinárias ali. Não, ele pregava a Cristo, ele falava de Jesus. Jesus salva, cura, Jesus batiza, Jesus leva o homem para o céu, Jesus transforma o pecador, ele ressuscitou, ele está vivo, ele está entre nós. Então é a Cristo que você prega. Entra no teu lar, prega a Cristo. Entra no lar do vizinho, prega a Cristo. Fala de Jesus.
as outras coisas virão depois, serão acrescentadas. Aleluia. E por ele pregar a Cristo, diz aqui a palavra do Senhor, que multidões, unanimemente, prestavam atenção ao que Felipe dizia. Por que eles prestavam atenção no que Felipe dizia? Porque Felipe falava pelo Espírito, Felipe falava das coisas de Deus, concernente ao reino de Deus, concernente ao Filho de Deus, como diz aqui o texto. Então a multidão prestava atenção, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Primeiro ouviam, depois viam os sinais. No reino de Deus, em nossos dias, é a mesma coisa, não mudou nada. A doutrina continua sendo a mesma. Pregar Cristo, pregar Jesus, falar do reino de Deus. Aí, irmãos, as pessoas vão ouvir, vão entender, aí os milagres vão acontecer. Tem gente que só vem na igreja por milagre, para receber bênção. Mas quem é crente é diferente, ele vem aqui para adorar. Ele vem aqui para engrandecer o nome de Jesus Cristo. Ele sai da sua casa para vir à igreja adorar a Deus, adorar Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Porque Jesus é maravilhoso, salvou a sua vida, Amém. Obrigado. livrou você dos perigos, a sua família, te deu a bênção da salvação, que você não era digno, que você não merecia, e agora você está aqui para agradecer a Ele. Então, crente na igreja para adorar o Senhor. Se Ele quiser pedir, Ele pede, que o Senhor também dá. Aleluia. Obrigado, Jesus. Aleluia. Se Ele não quiser dar, a bênção é a mesma coisa, a adoração é a mesma coisa. Se Ele te dá amanhã, a adoração é a mesma coisa. Se Ele te disser, espere mais um pouco, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, espere mais um pouco, você continua adorando, porque você vem na igreja para adorar. Deus, aleluia. Glória a Deus. Não era para estar aqui todas as congregações repletas. Os que estão aqui, irmãos, não é toda a congregação. Porque eu sei o número dos membros que temos. Por ser secretário do conselho, eu sei. Nós temos lá, de janeiro até janeiro, 182 membros. Aqui não tem 182. Não temos. Deve ter aí uns 100, uns 110. Está faltando aí 70% dos irmãos, ou 80% dos irmãos, que não estão aqui. Mas será que eles estão adorando em outro lugar? Será que está acontecendo? Pode ser motivo justo de trabalho, doença. Mas e os outros motivos? Convence? Convence o Espírito de Deus? Convence o pastor? Convence Deus? Dá-se por convencido as suas desculpas, as nossas desculpas? Se aqui também é o lugar de adorar o Senhor? Aliás, irmãos, é aqui que nós adoramos. A gente não pode marcar compromisso com outra igreja ou outra igreja, sendo que aqui já tem um compromisso marcado, premeditado, já está.